Olá, meu nome é Dayana Fidelis da Cruz, sou aluna do curso de Pedagogia. Estou gravando esse vídeo para a disciplina de Conteúdos e Metodologias do Ensino das Ciências Humanas, do professor Marcos Rocha. E o tema dessa apresentação é a formação humana na sociedade da informação. Como sabemos, somos uma sociedade sempre envolta a muita informação. E essas informações, elas ocorrem de uma maneira muito rápida, E independente do lugar que você esteja. Caso você tenha uma internet, você está conectada com as informações que acontecem no mundo inteiro. Mas como nós poderíamos, então, descrever essa velocidade das informações? Então, poderíamos dizer que isso ocorre muito por ocasião do processo que chamamos de globalização. Esse processo que acelera as informações, facilita a comunicação, que diminui as fronteiras continentais que temos. Então ela acelera todos esses processos políticos, econômicos, sociais e culturais que temos em vista. Mas se formos fazer um contexto histórico, podemos observar que essa questão globalizada não é um assunto recente. Se podemos observar no século XV, o período das grandes navegações, em que terras foram exploradas, foram conquistadas, foram colonizadas, esse processo foi um processo de globalização, porque além dessa conquista, além dessa descoberta, rotas foram descobertas, E com isso, com essas descobertas de novas rotas, que puderam dar caminhos para diversos lugares do mundo que anteriormente era desconhecido, esse fator contribuiu para o avanço das questões econômicas e das questões comerciais. Então, essa troca comercial se deu de uma maneira mais avançada, tendo em vista o contexto anterior às navegações. Se formos um pouquinho adiante, no século XVIII, com as revoluções, tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Industrial, esse período que foi marcado pelas ideias iluministas, pela substituição das ferramentas pelas máquinas. Então, olha só, essa troca das ferramentas pelas máquinas, isso significa um processo que contribui para a aceleração da produção, ou seja, as produções são dadas de uma maneira mais rápida, ou seja, o retorno econômico também, consequentemente, se dá de uma maneira mais rápida, mais eficaz. Então, isso contribui para a consolidação da globalização e, claro, do capitalismo. Então, em termos de sociedade, esse período das revoluções, ele também configurou um período de uma construção de uma nova classe social, a classe do proletariado, que são aquela classe de pessoas que vinham do campo para se fixar na cidade, e elas estavam ali em busca de um trabalho. Claro, com a aceleração da produção, acelerava também a necessidade de uma maior mão de obra. Então, essa migração massiva, ela contribuiu para o crescimento de aglomerados urbanos. Então, alterou, de certa forma, as formas de vida social, Então, aí, nessa vertente ali, nós temos duas forças, Por um lado, a gente tem a riqueza mercantil e o capitalismo industrial financeiro sendo cada vez mais elevado e lucrativo, e de um contraponto temos ali uma massa assalariada, sem recursos, que contava apenas com a sua força do trabalho
e ficando sujeitos a situações de extrema vulnerabilidade. Então, nesse contraponto, nós podemos encontrar a questão da formação humana e na sociedade da informação, ou seja, essa questão, à medida em que o desenvolvimento, o progresso vai aumentando, o conhecimento humano e a questão do conhecimento, em muitos casos, não acompanha esse processo de transformação. Então, ali nós não temos uma igualdade, uma equidade. Ali nós temos o que a gente chama de o início daquela desigualdade. Consequentemente a isso, né, nós vemos, então, essa disparidade que acaba gerando preocupação, porque ali, conforme essa falta de incentivo e apenas a procura por mão de obra qualificada, não acompanha esse processo. Então, o que temos são a mão de obra desqualificada, ou sem nenhum recurso ou sem nenhum conhecimento sobre tal trabalho e, consequentemente, aumentando a taxa do desemprego. Então, dessa forma, o que devemos buscar, né, como tentativa, né, de diminuir cada vez mais essas disparidades, seriam uma ação transdisciplinar e colaborativa, né, tanto dos governos, de empresas e organizações, né, que busque, né, essa construção de uma sociedade mais inclusiva, mais equitativa e resiliente.